Olá, meus queridos, tudo bem? Vamos para mais uma dica de direito administrativo? Atendendo a pedidos, vamos falar de intervenção do Estado na propriedade privada. Bom, quando a gente toca no assunto intervenção do Estado na propriedade privada, a gente tem as modalidades brandas e a modalidade drástica. Modalidade branda ou restritiva são aquelas que não retiram a propriedade, só limitam, condicionam algumas das faculdades inerentes ao direito de propriedade. Seria servidão administrativa, limitação administrativa, requisição administrativa, ocupação temporária e tombamento. Mas hoje eu quero falar com você sobre desapropriação. A desapropriação é uma intervenção drástica, supressiva, é aquela que retira a propriedade do particular, ou seja, quando eu olho para a desapropriação, esse procedimento administrativo, esse procedimento expropriatório, eu verifico que é perda da propriedade para o particular e aquisição originária de propriedade para o poder público. Nós temos 4 espécies de desapropriação no ordenamento jurídico pátrio. As 4 espécies estão no texto constitucional. A gente tem a desapropriação ordinária, que está no artigo 5º, inciso 24 da Constituição. A gente tem a desapropriação urbanística, que está no 182, parágrafo 4º da Constituição, inciso 3. A gente tem aquela desapropriação de propriedade rural, também de forma sancionatória para fins de reforma agrária, no artigo 184. E, por fim, a gente tem a desapropriação confiscatória, do artigo 243. As bancas gostam muito sempre de saber quais os motivos ensejadores da desapropriação, se tem indenização, se houver indenização, qual tipo de indenização tem, quem é que tem competência para promover aquela desapropriação, então fica sempre atento a isso. Mas eu quero falar hoje sobre procedimento expropriatório. Então a gente vai combinar o seguinte: eu vou me prender à desapropriação ordinária, aquela do artigo 5º, inciso 24 da Constituição Federal. Aquela desapropriação cujo todos os entes eles têm competência para promover essa desapropriação. Então a competência para promover a desapropriação ordinária, também chamada de comum, que tem como os motivos ensejadores a utilidade, a necessidade pública e o interesse social, a competência é de todos os entes federados, União, Estados, municípios, DF, todos eles têm competência. Eu vou me prender a ela, que é a desapropriação ordinária, que é a desapropriação comum, que os motivos são baseados no interesse público. A pessoa não está perdendo a propriedade porque deixou de dar função social à sua propriedade, nem tampouco porque está praticando atos ilícitos, o que levaria à desapropriação confiscatória. Ela perde pela supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Essa desapropriação ordinária, eu vou me prender a ela porque fica mais fácil para a gente estudar o procedimento expropriatório, que é o que eu quero falar com você. Eu vou me prender, então, a uma desapropriação ordinária por utilidade pública. Aquela que é delineada no Decreto-Lei 3365 de 41, que é tão cobrado em todas as provas. O Decreto-Lei 3365 de 41 trata da desapropriação, que é a desapropriação por utilidade pública, por necessidade pública. Porque se for por interesse social, vai ser uma outra legislação. Vai ser a Lei 4.132/62. Mas hoje eu quero falar do procedimento expropriatório, da desapropriação por utilidade pública, porque eu quero falar de 2 artigos novos do Decreto-Lei 3365 de 41. Primeira coisa, o que é um procedimento expropriatório? Eu estou falando da desapropriação, que é um procedimento administrativo regido por normas de direito público, aonde o poder público, aquele que tem competência para promover a desapropriação, vai retirar compulsoriamente a propriedade de alguém e transferir para o seu patrimônio. Então, a primeira coisa que você precisa colocar na cabeça é que o poder público, ele pode intervir na nossa propriedade. Ele tem o poder de disposição em potencial, isso deriva do domínio eminente, que é algo ligado à soberania estatal. Veja, então, a desapropriação pode acontecer? Pode. É o princípio da supremacia sobre o interesse privado? É. É fruto do exercício do poder de polícia? É. O Estado tem um poder de disposição em potencial sobre os nossos bens, apesar dele não ter uma relação patrimonial com os nossos bens? Sim. Só que ele tem que observar o devido processo legal da desapropriação.
E é isso que eu quero conversar com você. O procedimento expropriatório ele tem duas fases. É isso que o poder público tem que observar para desapropriar a casa da Cláudia, o imóvel da Cláudia. Existe um procedimento expropriatório que precisa ser observado, que vai configurar o devido processo legal da desapropriação. Esse procedimento expropriatório ele tem duas fases. A primeira fase é a fase declaratória. Olha o nome, fase declaratória. É o momento que o poder público está manifestando a sua vontade em querer desapropriar a casa da Cláudia. Ele tem que formalizar essa vontade. É o momento que é expedido o decreto expropriatório, aquele decreto que está previsto no artigo 6º do Decreto-Lei 3365 de 41. Então, o chefe do executivo, por exemplo, ele expede esse decreto expropriatório. Vai haver a declaração de utilidade pública, a destinação pública que vai ser dada a esse bem. Inclusive, se você olhar o artigo 5º do Decreto-Lei 3365 de 41, ali tem todos os motivos de utilidade pública que levam a essa desapropriação. Muitas vezes o aluno passa batido por esse artigo 5º, mas não passa não. O artigo 5º ele tem os motivos que a lei elenca que seriam motivos de utilidade pública que o administrador vai escolher qual desses motivos vai levar ele a desapropriar por utilidade pública. Então, nessa fase declaratória vai ser formalizada pelo decreto expropriatório, em regra, que vai ser expedido, e ali vai trazer a ideia da necessidade da utilidade pública daquele bem ser desapropriado, vai trazer todos os detalhes que a lei pede, e tem que haver uma notificação ao proprietário de que o bem dele vai ser desapropriado. Aí está o artigo novo do Decreto-Lei 3365 de 41. Nós temos o artigo 10A do Decreto-Lei 3365 de 41, que foi introduzido ano passado na lei. E esse artigo 10A, na verdade, ele vem ratificar aquilo que a gente mais ou menos conhecia na teoria, na doutrina, só que agora ele fala expressamente como vai ocorrer essa fase declaratória, a fase executória, para ver se a gente vai ter uma desapropriação amigável ou se vai acabar indo para a via judicial. Então é expedido o decreto com todos os detalhes que a lei pede e tem que ser notificado o proprietário. Esse proprietário tem que saber que o poder público quer desapropriar a casa dele. E ele tem 15 dias para se manifestar. Essa é a novidade da lei. A lei, no artigo 10A, parágrafo 1º, inciso 4, do Decreto-Lei 3365 de 41, vai dizer que o proprietário, ao ser notificado, ele tem 15 dias, ou para ele aceitar, ou para ele rejeitar a oferta de indenização. Então, quando o poder público notifica a Cláudia fica sabendo o quanto de indenização ela vai receber pela perda da propriedade. Porque esse tipo de desapropriação é aquela desapropriação ordinária, cuja indenização ela é prévia, justa e em dinheiro. Então, eu tenho esse direito de ser indenizada justamente pela perda da minha propriedade, que vai atender o interesse público. Então, a Cláudia notificada ela vai ter 15 dias para se manifestar, se ela aceita ou se ela rejeita. Se a Cláudia aceitar a oferta de indenização, ocorrerá o que a doutrina chama de desapropriação amigável. Beleza, tudo vai ser feito no âmbito administrativo, transferência de propriedade, pagamento de indenização. Aqui nem pense em precatório, porque a gente não está na via judicial. Show! Mas pode ser que a Cláudia não aceite a proposta que foi feita. Diga assim, não, isso aí é pouco, eu quero mais. A Cláudia está rejeitando expressamente, dentro do prazo de 15 dias, que ela não aceita aquela oferta de indenização. Ou então, atenção, o artigo 10A vai dizer que se a Cláudia ficar quieta, no silêncio, não se manifestar no prazo de 15 dias, ela estará rejeitando a proposta. Então eu posso concordar expressamente, e aí a gente vai ter desapropriação amigável, eu posso rejeitar expressamente e outra alternativa não vai restar ao poder público, aquele que vai promover a desapropriação, senão a via judicial, a propositura de uma ação de desapropriação. E se eu ficar quieta, se o proprietário ficar quietinho, no silêncio, nesse prazo de 15 dias, a lei considera o silêncio como rejeição. E o poder público não tem outra alternativa senão ajuizar a ação de desapropriação. Porque a fase executória, ela não é autoexecutória. Então, quando o poder público faz a oferta e o particular não acata, outra alternativa não resta a ele senão propor a ação.
porque ele tentou na via administrativa uma desapropriação amigável, mas quando o proprietário não aceita ou fica no silêncio no prazo que ele deveria se manifestar, a lei considera isso uma rejeição. Então o poder público, para seguir o devido processo legal da desapropriação, ele vai ter que propor a ação de desapropriação. Eu estou falando o tempo todo de poder público, mas não esqueça o seguinte: a fase executória, ela pode estar na mão de delegatários do poder público, como por exemplo uma concessionária de serviços públicos, mas para isso é preciso que haja uma autorização expressa naquele contrato de concessão. Então o delegatário, ele pode estar na fase executória desde que haja uma autorização expressa na lei ou no contrato. Como eu usei como exemplo a concessionária, é claro que essa autorização vai estar expressa no contrato de concessão. Isso a gente retira do artigo 3º do Decreto-Lei 3365 de 41, tá? Então, fique atento aí ao artigo 10A, principalmente nessa questão do prazo para o particular se manifestar, se ele aceita e a gente vai ter uma desapropriação amigável, ou se ele não aceita expressamente, ou ele permanece em silêncio nos 15 dias, que considera-se rejeição, e aí vai ter que ser proposta a ação de desapropriação por aquele que vai promover a desapropriação. Guarda isso. E lembre que quem pode ficar à frente da fase executória, o promover a desapropriação, não é só o ente federado, mas também seus delegatários, mas os delegatários têm que ter autorização expressa na lei ou no contrato. Para a gente finalizar, o artigo 10B, também do Decreto-Lei 3365 de 41, uma novidade, traz a possibilidade de mediação e arbitragem dentro desse processo de desapropriação, ou melhor dizendo, aliado ou direcionado, melhor dizendo, ao preço da indenização que foi ofertado pelo poder público. Então a questão de mediação e arbitragem vai ter como foco o valor de indenização, o preço de indenização. Tá? Então fica de olho também nessa novidade do artigo 10B do Decreto-Lei 3365 de 41, pois agora é possível se utilizar de mediação ou arbitragem na desapropriação para tratar do assunto indenização, o valor a ser pago ao proprietário pela perda da propriedade. Espero que você tenha gostado dessa dica, beijo no coração e até a próxima!